Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder começar esse dia na presença de Deus, com o coração aberto e o espírito sensível àquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu te convido agora a aquietar a alma, deixar as preocupações de lado por alguns minutos e permitir que o Espírito Santo ministre profundamente ao seu interior. Hoje vamos conversar sobre um tema que é precioso para a fé pentecostal, muitas vezes incompreendido, mas profundamente bíblico e necessário. O nosso tema de hoje é Línguas Estranhas, o Espírito ora bem. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, nós entregamos agora diante da Tua santa presença com reverência e dependência. Precisamos, Papai querido, do Teu Espírito. Precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua graça. Tira, Papaizinho, toda distração, todo peso, toda resistência e fala conosco de maneira clara, profunda e transformadora. Que esse devocional fortaleça a fé, renove a esperança e desperte uma vida de oração mais intensa e verdadeira. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidar você agora para a leitura da Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo também de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Glória a Deus, meus irmãos. Essa declaração do apóstolo Paulo, ou do apóstolo São Paulo, como alguns gostam de dizer, né? Ela é profunda e extremamente reveladora. Ele não está desprezando o entendimento, nem colocando a mente de lado, mas está ensinando que existe uma dimensão da oração que vai além da razão humana. Ele afirma algo poderoso. Quando oramos em língua, é o Espírito que ora, e o Espírito ora bem. Para entender isso corretamente, precisamos olhar para o contexto desta passagem. A igreja de Corinto era uma igreja rica em dons espirituais, mas também enfrentava muitos excessos, confusões e desequilíbrios. Havia manifestações espirituais genuínas, mas faltava maturidade para usá-las com ordem e edificação coletiva. Paulo, então, ele escreve para orientar, corrigir e ensinar. Ele não anula o dom de línguas, pelo contrário, ele valoriza, mas ensina como ele deve ser usado, compreendido, como ele tem que ser usado corretamente. Em meio a esse ensino, Paulo revela um princípio espiritual precioso. A oração em línguas edifica o nosso espírito, edifica o espírito. Quando ele diz que o entendimento fica sem fruto, não significa que a oração é inútil ou vazia. Significa que a mente não compreende o conteúdo da oração, mas o espírito está plenamente ativo, conectado e alinhado com Deus. É uma oração que não nasce do raciocínio, mas da comunhão espiritual. Meus irmãos, isso é extremamente importante para a vida cristã, principalmente de todas as faixas etárias, mas aqui estamos no devocional de adultos. Vivemos dias de muitas informações, muito cansaço mental, excesso de estímulos e
pouco silêncio interior. Muitas vezes a mente ela está tão sobrecarregada que não conseguimos nem encontrar palavras para orar. É nesse momento que o Espírito Santo nos ajuda. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Qual Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso está profundamente ligado à oração no Espírito. Qual Espírito? O nosso Espírito, o Espírito do homem. Isso está profundamente ligado à oração no nosso Espírito. Orar em línguas não é um som vazio, não é um êxtase emocional sem sentido. É uma linguagem espiritual concedida pelo Espírito Santo de Deus, onde o espírito humano se comunica direto com Deus, sem a limitação do vocabulário humano. Quando Paulo diz, o meu espírito ora bem, ele está afirmando que existe uma eficiência espiritual nessa oração. O espírito se alinha, se fortalece, se edifica. Não é uma oração baseada no que sentimos apenas, mas no que o Espírito Santo conduz o nosso espírito a orar. Muitos adultos na fé carregam feridas, traumas, dores, lutas que não conseguem expressar em palavras. Há situações que são profundas demais para serem explicadas. Nesses momentos, a oração em língua se torna um instrumento poderoso de cura, de fortalecimento e comunhão com Deus. Meus irmãos, orar em línguas também nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Quantas vezes oramos movido pela emoção, pelo medo ou pela ansiedade? Já na oração no Espírito, é o Espírito Santo quem conduz o nosso espírito. Mesmo sem entender, confiamos que Deus está ouvindo e agindo. É importante dizer que o dom de língua não é um sinal de superioridade espiritual. Não torna ninguém melhor que as outras pessoas. É um dom, uma ferramenta espiritual concedida por Deus para edificação. O foco nunca deve ser a manifestação em si, mas o relacionamento com Deus. Na prática, meus irmãos, na nossa prática do dia a dia, a oração em línguas, ela fortalece o cristão. Há dias em que nós acordamos cansados, desanimados, sem forças para orar longamente. Mas quando começamos a orar em línguas, algo acontece em nosso interior. O nosso espírito vai sendo fortalecido, a fé vai sendo renovada e a presença de Deus se torna mais perceptível. Muitos testemunham que após períodos de oração em línguas, decisões ficam mais claras, a paz retorna e o coração se acalma. Isso não é misticismo, é experiência bíblica e espiritual. Paulo deixa claro que existe lugar para a oração com entendimento e para a oração no Espírito. Não são concorrentes, são complementares. Ele mesmo diz adiante que ora com o Espírito e ora também com o entendimento. Uma vida de oração equilibrada envolve as duas coisas. Na nossa vida como adultos, meus irmãos, precisamos disso mais do que nunca. Precisamos de momento em que falamos com Deus
com palavras, apresentando as nossas necessidades, agradecendo, intercedendo, mas também precisamos de momento em que simplesmente nos rendemos, permitindo que o Espírito de Deus ore através de nós. Meus irmãos, orar em línguas também nos ajuda a perseverar. Muitas batalhas espirituais não são vencidas apenas com argumentos racionais, mas com perseverança na oração. O inimigo tenta enfraquecer a vida espiritual atacando a oração. A oração no Espírito, ela fortalece essa área. Talvez você esteja ouvindo esse devocional e pense: eu tenho dificuldade com esse tema, ou eu nunca vivi uma experiência de falar em línguas. Saiba que Deus não força ninguém, mas Ele deseja levar cada filho a uma vida espiritual mais profunda. O mais importante não é a experiência em si, mas o desejo sincero de comunhão com Deus. Se você já ora em línguas, esse devocional é um convite à prática constante, com equilíbrio e maturidade. Não apenas em momentos emocionais, mas como uma disciplina espiritual. Separe momentos a sós com Deus, ore em línguas, permita que o Espírito seja edificado. Agora, meu irmão, minha irmã, se você ainda não ora em línguas, não se sinta inferior ou excluído. Continue buscando, continue orando, se rendendo à presença de Deus. Ele sabe o tempo certo e a forma de trabalhar em cada pessoa. Eu quero te convidar a um momento de reflexão. Como está a sua vida de oração? Ela tem sido apenas racional, rápida e mecânica? Ou ela tem sido profunda, constante, cheia da presença de Deus? Seu espírito tem sido fortalecido ou tem vivido enfraquecido pelas pressões do dia a dia? Talvez hoje Deus esteja te chamando para um novo nível de intimidade. Não um nível de aparência, mas de profundidade. Não de barulho, mas de comunhão. Não de exibição, mas de edificação. A oração em línguas nos lembra que não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós e Ele ora conosco. Ele nos conduz quando não sabemos como prosseguir. Ele fortalece quando nós estamos fracos. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo ao Senhor por esse devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Ensina-nos a viver uma vida de oração mais profunda, mais constante, mais sensível à Tua voz. Fortalece o nosso espírito, edifica-nos por dentro e conduz-nos segundo a Tua vontade. Que a nossa vida de oração seja fonte de crescimento, cura e comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu me despeço de você com o coração cheio de gratidão a Deus por este momento. Deixe aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu status de WhatsApp e continue comigo nesta série de devocionais, porque o Senhor ainda tem muito a nos ensinar a trabalhar em nosso interior. Que o Espírito Santo te conduza, te fortaleça e te leve a uma vida de oração mais profunda e verdadeira. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.